Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui, dando continuidade aos nossos estudos. O assunto que a gente vai trabalhar agora vai ser as funções orgânicas, continuar nas funções orgânicas. Nas aulas passadas a gente viu os hidrocarbonetos, agora a gente vai dar prosseguimento com a continuação das funções orgânicas. Agora, mais especificamente, as funções oxigenadas aqui, olha. Beleza? Eu sou o professor Fábio e não se esqueçam de se inscrever no meu canalzinho aí, tá? Esses vídeos eu vou estar agora postando sempre no meu canal no YouTube. Então dê lá um joinha e se inscrevam lá que eu sempre vou estar colocando material lá, independente de quando acabar essa pandemia aí, certo? Então vamos lá. Olha só. As funções orgânicas, a gente costuma classificar elas em três, que são os hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, olha, e as funções nitrogenadas. Mais para frente a gente vai ver as nitrogenadas, mas agora vamos dar um foco só para as oxigenadas, beleza? Vamos prestar atenção nos slidezinhos, vamos esquecer o chapéu aqui, certo? É São João, por isso que eu sempre uso esse chapéuzinho de couro aqui, gosto demais dele. Então vamos lá. Certo, o que seria funções oxigenadas? Como eu falei para vocês, nas aulas anteriores, a gente trabalhou os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles são formados por dois elementinhos químicos. Que quais seriam eles? Seria esse fulano aqui, olha, e esse ciclano aqui, ó. Carbono e o hidrogênio, que forma os hidrocarbonetos. Já nas oxigenadas, olha, se você perceber, oxigenadas. Então aqui, ó, já se assemelha ao nome de um elemento bem conhecido, que é o oxigênio, de símbolo O aqui, olha. Então, as funções oxigenadas são várias, e elas são a função álcool, olha, a função fenol, aí nós temos os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos e seus derivados, mais especificamente os ésteres e os éteres, beleza? Então a gente vai trabalhar todas essas funções oxigenadas aqui no decorrer dessa aulinha aqui, beleza? Continuando. Álcool. O que seria um álcool? De maneira mais geral. O álcool são compostos que apresentam o grupo hidroxila OH, olha. Esse grupozinho aqui, ó, OH, beleza? Ligado a um carbono saturado, que é um carbono que faz só ligações simples, que é o carbono saturado, beleza? Então, toda vez que eu ver essa hidroxilazinha ligada a uma cadeia carbônica, ligada a um carbono saturado em uma cadeia carbônica, então eu vou ter a funçãozinha, olha, álcool, certo? E álcool é um assunto que a gente tem trabalhado, assunto cotidiano, né, em rodas de conversa. Somente o álcool em gel, né? Que a gente tem utilizado para estar matando o Covid-19. Vamos lá então. Um dos critérios usados para classificar os álcools relaciona-se à quantidade de grupos hidroxilas. Então, os álcools eles são classificados de acordo com a quantidade de hidroxilas que a cadeia carbônica possui. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho apenas uma hidroxilazinha numa cadeia carbônica, então esse álcool ele é classificado como monoálcool. Se eu tenho duas hidroxilas ligadas
a cadeia carbônica, então eu vou ter o diálcool, certo? Acima disso aqui, a gente tem podemos até falar do triálcool, mas acima de duas hidroxilas na cadeia, olha, que é N hidroxilas, esse N representa a quantidade de hidroxilas que vai estar na cadeia carbônica, a gente classifica como o poliálcool, beleza? Aí aqui, ó, eu tenho uns exemplos aqui de alguns álcool aqui, ó. Eu tenho esse álcool aqui, ó, com uma cadeiazinha formada por 2 carbonos e a hidroxila aqui, ó. Aqui é o nosso famoso etanol, ou álcool etílico. Etanol é o nome comercial e álcool etílico o nome científico utilizado pela IUPAC. Aí aqui nós temos outro álcool aqui, ó, já com 2 carbonos aqui, um diálcool. E nós temos aqui um triálcool aqui, ó, com 3 hidroxilas ligado a 3 carbonos saturados. Beleza? Vamos lá. Os monoálcools ainda eles podem ser classificados em função do tipo de carbono que contém a hidroxila. Beleza? Olha só. Como que seria isso? Eu posso, por exemplo, ligar a hidroxila, tem que estar ligada a um carbono saturado, mas essa hidroxila ela pode estar num carbono tanto primário, secundário ou terciário. Então, essa classificação aqui dos monoálcools, ó, pode ser de acordo com isso aqui, ó, beleza? Então aqui, ó, eu tenho essa hidroxila ligada a esse carbono primário aqui, olha. Aqui eu já tenho essa hidroxila aqui, ó, ligada a esse carbonozinho aqui, ó, terciário e aqui, desculpa, secundário. Deixa eu apagar aqui. Tem uma borrachinha aqui também, tá? Colocar o ponteirozinho de novo aqui. Eu gosto desse high-tech aqui, ó, certo? Que faz essa marcação maior aqui. Então aqui, ó, é um carbono secundário e aqui, olha, é um carbono terciário, que é esse fulaninho aqui, olha, aonde essa hidroxila está ligado a ele aqui. Beleza? Vamos lá então. A nomenclatura dos álcools, assim como os hidrocarbonetos, que foi visto mais atrás nas outras videoaulas de vocês, a gente tem a nomenclatura dos álcools também, que segue os parâmetros da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Vamos lá. A nomenclatura oficial dos álcools segue as mesmas regras estabelecidas para os hidrocarbonetos aqui, ó. A única diferença está na terminação, certo? Por exemplo, os hidrocarbonetos seguiam o seguinte: o prefixo, o infixo e sufixo, certo? Aqui nos álcools a gente segue esse mesmo parâmetrozinho, ó. O número de carbonos é o prefixo, que vai dar início ao nome do álcool. O intermediário, que é o infixo, que é a questão do tipo de ligação. Os prefixos vocês sabem já da quantidade de carbonos, né? Por exemplo, um carbono, eu tenho o prefixozinho. Escrever aqui, ver se eu consigo escrever aqui. Colocar mais grande aqui. Tenho o prefixozinho aqui. Met. Se eu tiver 2 carbonos, eu já vou ter o prefixozinho et e assim por diante, certo? Os tipos de ligações também recebem uma denominaçãozinha, que são os infixos, que é a parte intermediária do nome do composto. Por exemplo, se eu tenho só ligações simples, eu vou ter o prefixozinho, olha, an. Isso para ligações simples. Se eu tiver ligações duplas, eu vou ter o prefixozinho em. Prefixozinho N para ligação dupla. E se tiver ligação tripla, eu vou ter o prefixozinho IN. Isso para ligações tripla.
Beleza? Vocês têm que dominar essa questão aqui de prefixos e infixos, tá? E o importante aqui da nomenclatura dos álcools é a sua terminação aqui, ó. Que vai ter a terminação ol, beleza? Por isso é que você vê aqueles nomes, metanol, etanol e assim por diante. Propanol, butanol, pentanol e assim por diante. Ó. É utilizando a questão do prefixo, infixo mais o sufixo aqui, tá? Os álcools saturados, que é mais especificamente os monoálcool, quando um álcool alifático apresenta mais do que 2 átomos de carbono, indicamos a posição da hidroxila, indicamos a posiçãozinha da hidroxila, que é numerado a cadeia a partir da extremidade mais próxima do carbono que contém a hidroxila. Então, a numeração da cadeia para chegar ao prefixo aqui, olha, ela é dada pela extremidade mais próxima do grupo funcional aqui, ó. Que nesse caso aqui é a terminação a hidroxila OH. Deixa eu voltar aqui rapidão aqui para você. Isso aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho, olha, essa hidroxila ligada ao carbono 2 aqui, ó. Então eu tenho que especificar que essa hidroxila está ligada ao carbono 2 aqui, ó. Nesse caso aqui, olha, eu tenho a hidroxila também, ela vai estar ligada nesse caso aqui, ó. Aqui eu coloquei que é um carbono terciário, mas essa hidroxila ela vai estar ligada no caso aqui, olha, ao carbono secundário aqui, ó. Porque eu posso escolher tanto qualquer uma dessas extremidades aqui, ó, para ser o carbono primário, e o meio aqui vai ser o secundário, e aqui o último carbono que é o outro primário, né? Então essa cadeia só tem o carbono primário e secundário, olha. Aqui é outro primário, ó, certo? Porque é a extremidade da cadeia aqui, certo? Dando continuidade aqui, ó. Então, a nomenclatura dos álcools, se estiver aparecendo aqui, pessoal, algum efeitozinho aqui eu estou utilizando um efeitozinho chamado Chroma Key no Studio OBS, beleza? Que é onde aqui atrás eu coloquei um TNT, aí com tudo que a gente joga aqui, a gente deixa transparente aqui e fica só o corte da pessoa. Por isso pode estar aparecendo aqui algum sombreamentozinho aqui, ou algumas flechas de sol, que eu estou no meu quintal aqui, embaixo de uma árvore aqui, pegando um ar, aí tá batendo de vez em quando aqui uma vitaminazinha D aqui. Até bom para a saúde, né? Então vamos lá. Esqueçam o chapéu aqui, vamos prestar atenção nos slides. A nomenclatura dos álcools, olha só, tem alguns exemplos aqui. Vamos ver então. Aqui eu utilizei aqui tá a questão dos parâmetros da IUPAC, né? Prefixos, os infixos aqui, o sufixo, e não esquecendo de determinar a posição da hidroxila, tá? No álcool. Então aqui, olha, eu tenho uma cadeia aqui, olha, aonde ela já foi nomeada aqui, olha. Aqui eu tenho o carbono primário aqui, o carbonozinho secundário aqui. Vou mudar essa cor aqui para colocar uma cor mais viva aqui, pessoal. Colocar um vermelho aqui, ó. Fica até melhor para vocês acompanhar aqui, ó, o marcadorzinho. Então aqui, olha, eu tenho essa cadeia aqui, ó, ela foi nomeada a partir dessa extremidade aqui, ó, que é a extremidade mais próxima da hidroxila aqui, olha. Então, eu poderia nomear desse lado? Não, porque aqui seria o carbono 1, aqui o carbono 2 e aqui, ó, seria o carbono 3, ó. Então, essa extremidade aqui, ó, chegaria no 2, que é mais próximo aqui. Então, a hidroxila está mais próximo dessa extremidade do que dessa. Por isso que ela foi nomeada dessa parte aqui. Então, dando nome a esse álcool aqui, qual seria? Eu posso colocar esse nome aqui. Alguns livros abordam, por exemplo, a posição, ela pode vir tanto no início como no final aqui, certo? Então vamos lá. Aí você coloca só um ifzinho aqui, ó, para separar o número aqui das letras aqui, ó. Beleza?
Então aqui, ó, nomeando essa cadeia, uma cadeia que tem 4 carbonos, então eu vou ter, olha, o prefixozinho, ó, but aqui, ó, prefixo but, que representa 4 carbonos. Eu tenho só ligações simples, olha, então, ó, ligação simplesinho aqui, ó, prefixo an. Aí, ó, coloquei aqui, ó, prefixo an e a terminação ol aqui, olha. Aí se lê 2-butanol. Então aqui, olha, é a cadeia carbônica, a forma estrutural do álcool 2-butanol. Aqui nós temos outras aqui, olha. A gente tem também a questão dos radicais, beleza? Você tem que saber identificar os radicais na cadeia. Por exemplo, aqui, ó, a função está aqui. Então, a extremidade que eu vou começar a numerar a cadeia é desse lado aqui, ó, porque isso aqui está muito longe da função, essa extremidade aqui. Então, aqui, ó, é o carbono 1, carbono 2, aí a hidroxila vai estar no carbono 3. O professor poderia começar aqui de baixo? Com certeza poderia. Ó. Aqui seria o carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Ó. Então, essa daqui, olha, eu vou até selecionar ela aqui, ó, é a cadeia principal. O que está fora da cadeia principal é a função, olha, a função aqui, olha, e os radicais aqui, olha, beleza? Então, olha, eu vou ter uma cadeia com 3 radicais, 2 radical metil, aqui, ó, um radical, quando tem só um carbono, você, quer dizer, 2 radical metil, que é um carbono met, e a terminação de radical é il, então é til, certo? E aqui eu tenho um radical com 2 carbonos, que é o radical etil. Aí o nome, olha só. Vamos lá então. Primeiro você vai colocar os radicais e a posição que os radicais se encontram na tabela, na cadeia. Vou apagar aqui que eu acabei cobrindo aqui, né? Deixa eu apagar aqui novamente aqui para me fazer uma outra marcaçãozinha agora aqui para dar esse nome aqui. A ferramentazinha aqui. Esse vermelho está cobrindo muito. Eu vou trocar aqui para colocar um verdezinho aqui, né? Acho que fica legal o verde. Então vamos lá. Então, como eu disse para vocês, aqui é um... Está dando para visualizar, não tá? Tá. Mentira que eu não vi nada aqui atrás. Vamos ver então. Então aqui, ó, eu tenho um radical metil que está no carbono 2 e tenho outro radical metil aqui, olha, que está no carbono 5, de número 5, da cadeia principal. E eu tenho o radical etil aqui, olha, que está no carbono 4. Deixa eu marcar aqui a cadeia de novo aqui para vocês. Selecionar a cadeia principal. Vou colocar o radical aqui de azulzinho aqui pra gente estar identificando tudo aqui, tá? Então tá aqui. Esse composto, essa fórmula aqui, olha, ela tem essa seguinte estrutura aqui, ó, com esses componentes aqui, beleza? Vamos lá então. Dando nome agora aqui ao álcool, beleza? Vou voltar agora lá para amarelinha. Amarelinha eu acho que é até melhor, que não cobre muita letra, as letras aqui do slide. Vamos lá então. Então aqui, ó, tá o nome do composto, que é 4-etil, 2,5-dimetil, 3-heptanol. Então, o que você já identificou aqui quais são os radicais, as posições certinha, a cadeia principal e qual a função, que é a função álcool, certo? Então vamos lá. Primeiro você começa colocando o nome dos radicais.
E isso por ordem alfabética. Então, olha, aqui eu tenho metil, aqui 2 metil aqui, olha, e um etil. Então, E e M, então vou a primeira vogal, a primeira letra, né, que vem é o E, né? Então, olha, o etil está lá no carbono 4, por isso 4 e o ifzinho etil. Aí agora vamos para os próximos radicais, que é o 2-metil. Então eu tenho um metil no carbono 2 e outro lá no carbono 5. Ó. Então o ifzinho para separar no número de letras. Aí eu tenho o 2, olha, etil aí, ó, para separar os números, vírgula. Aí o 5. Aí como é 2 radical metil, ó, você vai colocar dimetil, beleza? O di de 2, ó, e metil do radical. Aí o ifzinho e vai dizer aonde está a função álcool, que é lá no carbono 3. E o final é a nomenclatura do álcool mesmo, que hept, que é de 7 carbonos, an de ligações simples e a terminação ol de álcool, certo? Aqui nós temos outros exemplos aqui, olha, vou só falar rapidão aqui, ó, quando a cadeia for fechada, você adiciona ciclo, aí só adiciona ciclo aqui na frente, olha, do álcool, olha. Você coloca, identifica os radicaizinhos aqui, ó, a função, tá? E vai dizer aonde está o radical, que eu comecei aqui, ó, nomear a cadeia lá, próximozinho, ó, da hidroxila, que é do carbono 1. Então o radical está lá no carbono 3, porque tanto faz eu vir por esse lado como por esse para fazer a contagem, vai dar sempre o carbono 3, certo? Aqui é uma forma estrutural e aqui é uma forma mais geométrica aqui, ó, quadradozinho mostrando a função e o radical aqui. E o nome desse álcool é o 3-metil-1-ciclobutanol, ou simplesmente 3-metil-ciclobutanol. Porque, olha, o 1 aqui, ó, nem preciso colocar, eu vou subentender que aqui é o 1. Vamos lá então. Adiantando, porque senão a aula vai ficar muito longa e acaba ficando chata. E vocês não vão aguentar muito tempo olhando para tanta beleza assim. Vamos lá então. Aqui nós temos os poliálcools, olha. Nesses álcools, as posições do grupo hidroxila são fornecidas pelos menores números possíveis. Essas quantidades são indicadas pelos sufixos diol, triol e assim por diante. Então, vamos lá. Então aqui, olha, eu tenho 2 álcools, olha. A cadeia principal aqui. Aqui eu vou pegar a hidroxila, o grupo funcional mais próximo dessa extremidade aqui, olha, para começar a nomear, que é os menores números possíveis, ó. Então, eu tenho um álcool no carbono 1 e um álcool no carbono 3 aqui, ó. Então, 1 e 3, ó, separou por vírgula aqui, ó. 4 carbono but, ligações simples an. Aí, como é 2 álcool, 2 hidroxilas, di e a terminaçãozinha ol. Então, aqui eu tenho 1, 3, butanodiol. Os álcools saturados, esses álcools contêm pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre carbonos, que em seus nomes devem constar as posições dos grupos funcionais, das insaturações e ramificações, sendo essa a ordem de prioridade. Então, se aqui, olha, se aqui eu tivesse uma ligaçãozinha dupla aqui, olha, eu já teria que tirar um hidrogênio daqui, porque extrapolaria a regra do octeto. Então, eu já só colocaria aqui, olha, mudaria o infixos aqui para em, e diria que essa ligação dupla aqui, ó, no caso, ela estaria no carbono 2 aqui, ó, tá? Colocaria então 2, ifezinho em, aí a terminação correta, certo? Continuando. Aqui já, vamos ver aqui a nomenclatura aqui dos radicais. Ah, sim, aqui é relacionada à questão dos radicais, né? Nessa nomenclatura usa-se o nome do radical a qual está ligado o grupo funcional do álcool com o seguinte esquema. Que é o seguinte, se eu tiver um radical com uma hidroxila aqui, olha, eu vou colocar álcool, porque aqui a hidroxila representa o álcool, e o radicalzinho aqui, ó, com a terminaçãozinha. Agora,
Se eu tinha a terminação IU para radical, agora eu apresento, só adiciono o icozinho aqui, ó. Então, por isso que alguns álcools são chamados álcool etílico, álcool metílico, álcool propílico e assim por diante. Aqui, olha, eu tenho um álcool metílico, ó, álcool etílico, ó, o radical é etil ligado a uma hidroxila, álcool isopropílico, por que iso? Porque aqui, ó, esse álcool ele está ligado a um carbono secundário. Ó. Esses ambos aqui estão todos ligados a carbono, ao primeiro carbono aqui, ó, primário aqui, certo? Adiante. Fenóis. Os fenóis são compostos que apresentam o grupo hidroxila ligado diretamente a um átomo de carbono do anel aromático. Então, aqui no caso, é uma outra função oxigenada, parecida com o álcool, só que aqui, olha, a hidroxila ela vai estar ligada a um anel aromático. Como que seria isso? Aqui, olha, eu tenho um anel aromático aqui, olha, e eu vou ter uma hidroxila lisinha ligada a esse anel aromático. Então, toda vez que eu tiver uma hidroxila ligada a um anel aromático, então eu vou ter um fenol. Sim, professor, mas não é a cadeia fechada, você falou certo. Cadeia fechada, mas aqui, olha, é um anel aromático, porque tem um fenômeno chamado ressonância, que é a alternância de ligações aqui dentro desse composto. Ligações duplas se alternando. Aqui, a nomenclatura oficial, você vai utilizar agora a denominaçãozinha hidrox, que vem seguida do nome do hidrocarboneto. Então, agora você não vai utilizar a terminaçãozinha OL mais, você vai utilizar hidrox, certo? Então, aqui, olha, eu tenho, por exemplo, se eu tirasse aqui essa hidroxila, eu ficaria só com o anel aromático, que é um hidrocarboneto chamado benzeno, certo? Esse benzeno, olha só, quando adiciona-se a hidroxila, ele passa a ser um fenol. Então, eu adiciono o hidróxido na frente. Então, aqui é o hidroxibenzeno. Aqui, olha, eu tenho o hidroxibenzeno, fenol. O fenol comum também é conhecido como ácido fênico, isso aqui, ó, devido à sua capacidade de reagir com bases, ou seja, neutralizar bases, não é? Essa prioridade é característica de todos os fenóis, beleza? Eu até coloquei, acho que lá no Google Classroom, eu coloquei tipo uma atividadezinha envolvendo fenol aqui, até nessa questão de força, nessas coisas, tá? Esqueci já como foi a perguntazinha. Qualquer coisa vocês podem me perguntar depois, até mesmo lá no grupo que eu falo. Dando continuidade aqui. Aqui nós temos alguns nomes aqui dos fenóis. Caso ocorra ramificações, é necessário indicar suas posições, de modo que se obtenha os menores números possíveis. O sol está começando a bater aqui no meu rosto, talvez está até ficando um efeitozinho aí para vocês, pessoal. Mas vamos continuar. Olha só. Caso ocorra ramificações, é necessário indicar as posições, de modo de se obter os menores números possíveis. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho o anel aromático, aqui eu tenho a hidroxila, então fenol. E aqui já passa a ser um radical. Aqui também radical e aqui é radical. Como seria essas denominações aqui? Tem que dizer a posição que o radical se encontra. Por exemplo, aqui, olha. Eu poderia, olha, se quisesse até tirar esse 1 aqui, eu poderia. Mas eu coloquei um hidrox, que é a hidroxila de hidróxido, está ligado a esse carbonozinho aqui do anel aromático carbono 1. Então eu vou começar, olha, a nomear a cadeia para cá, certo? Que é mais próxima do radical, que é buscando os menores números possíveis, tá? Aí fica aqui hidróxido 2 metilbenzeno. Aqui eu tenho 1 hidróxido, 3, ó, o radical já está no 3 aqui, metilbenzeno. 3-metil pode ser também, ó, utilizar essa outra denominação aqui, ó. Pode pegar o nomezinho fenol, que é 3-metilfenol. Aqui, olha, professor, esse Ozinho aí, vou falar aqui que depois talvez vocês fiquem em dúvida. Esse Ozinho aqui, e o M e o P, aqui são outras denominações. Hoje não é mais nem cobrado tanto em livros, mas pode aparecer, tá?
em vestibulares aí, em algumas bancas ainda pode cobrar essa nomenclatura aqui. Aqui, ó, é as posições orta, o meta e para, certo? Posição 1 e 2, orta, ó, por isso ó. Posição 1 e 3, posição meta. E 1 e 4, para. Então, se pegou só, pode colocar até para, meta, orta, mas ou só a primeira letra, de P, M, O, que a gente vai subentender. Então, aqui eu tenho a hidroxila no carbono 1 e o radical no carbono 4. Então, eu tenho 1 hidrox, 4 metilbenzeno, ou 4 metilfenol, ou para metilfenol. Beleza? Vamos lá. Função aldeído. Certo? Função aldeído. O que seria essa função aldeído? Aqui, olha, a gente já sai do grupo hidroxila. E agora, a gente já vai apresentar agora, ó, um grupo novo para vocês, ó, que é o grupo carbonila. O grupo carbonila é quando eu tenho um carbono, olha só, saturado, fazendo uma dupla, olha só, o carbono aqui, ó, fazendo uma dupla com o oxigênio e uma simples com hidrogênio. Então, quando eu encontrar essa terminação aqui, que sempre vai vir nas extremidades, sempre, ó, na extremidade, quando tiver essa terminaçãozinha aqui em alguma cadeia carbônica, então eu vou ter um composto de função chamado aldeído, uma função oxigenada chamada aldeído, certo? A terminação do aldeído é al aqui, olha, certo? O sufixo para terminar é al, e o restante é o que a gente vinha visto anteriormente, vinha vendo. Tava vendo, né? Vamos lá. Os 4 aldeídos mais simples apresentam nomes usuais formados pelos prefixos. Aqui, ó. Fon, acete, propion, but, seguidos da palavra aldeído. Então aqui, olha, eu tenho, como aqui é só um carbono, ó, prefixozinho met, ligaçãozinha simples aqui, olha, no carbono aqui. Então, al. Então aqui eu vou ter o metanal. Coloquei nem água aqui, tô com sede, boca secou. É sempre bom estar, quando você está conversando muito, sempre tá tomando água para estar se hidratando. Aqui eu tenho então, ó, o nome aqui também, ó, comercial formaldeído, de for aqui, ó, e a terminaçãozinha aqui, ó, de aldeído. Então, formaldeído. Aqui eu tenho 2 carbonos, et, ligação simples an, e a terminaçãozinha de aldeído al, ou então acetaldeído. Aqui eu tenho 3 carbonos, prop, ligações simples an, e a terminação al, então propanal, ou propionaldeído. E aqui eu tenho butanal, 4 carbonos, que é o butiraldeído. Adiante. Os aldeídos ramificados ou insaturados seguem as regras já vistas. Como o grupo funcional está sempre nas extremidades, esse carbono sempre será o número 1. Portanto, sua posição não precisa ser indicada. Tá? Quando o aldeído aqui, olha, ele sempre vai estar na posição 1. Então, você nunca vai precisar identificar aonde o grupo funcional aldeído está, porque ele sempre vai estar no carbono 1, beleza? Que é a extremidade, como eu falei antes. Caso exista 2 grupos aldeídos, o sufixo usado é o dial, mesma coisa, 2 aldeídos, dial, 3 aldeídos, trial e assim por diante, tá? Então aqui, olha, eu tenho 3 carbonos, ó, prop, ligações simples an, aí aqui, ó, eu tenho 2 aldeídos, um nessa extremidade e outro aqui, então di e a terminaçãozinha al, certo? E o nome desse composto aqui, ó, é o 3-pentenal. Por quê? Porque aqui, olha, eu tenho uma ligaçãozinha que é a insaturação, que é a ligação dupla no carbono 3, ó. Por isso que, ó, 3, aí pente, aí, ó, poderia colocar aqui no meio, ó, como está colocado aqui embaixo? Sim.
Não, no caso aqui é a cadeia principal. Desculpa, pessoal. No caso aqui é a cadeia principal. Só dei uma baixada agora. Cadeia principal. Então aqui eu tenho aqui, olha, a insaturação está no carbono 3 e o radical metil também está no carbono 3. Desculpa, acho que eu vou acabar tendo que pegar uma água. Um minuto. Eu acho massa quando os caras colocam o fone assim. O ideal é realmente colocar o fone assim, né? Que não machuca o ouvido. Pensa num copo. Copozinho americano. Uma polegada. Adiante? Certo, tá terminando aqui, então tem que dizer aqui a posição aqui da insaturação e do radical aqui. Então aqui eu tenho 3 metil, ó, porque o radical metil está no carbono 3. E tenho 3. Poderia ser aqui no meio, professor, aqui, ó, identificando biquinhem, que é ligação, pode, mas você pode colocar antes aqui também. Pentenal. Então aqui eu tenho 3 metil, 3 pentenal. Cetonas. Estou adiantando aqui porque eu acho que já está ficando muito longa essa aula. As cetonas apresentam o grupo carbonilha, sendo este carbono secundário de acordo com as regras da IUPAC, o sufixo utilizado para indicar. A função é ona. Então, o que seria cetonas? A cetona, ela também apresenta o grupo carbonila. O que seria esse grupo carbonila? É quando eu tenho, ó, um carbono saturado, ó, fazendo uma dupla com o Ozinho aqui, ó, certo? Só que na cetona, esse carbono aqui, olha, tem que estar ligado a outros 2 carbonos, olha. Aqui, ó, tem um carbono desse lado e outro desse aqui, ó. Então, essa função aqui, olha, é chamada de cetona. Quando eu tenho um carbono fazendo dupla com oxigênio, ligada a um carbono, no caso aqui, essa dupla aqui, ó, do oxigênio, ligada a um carbono secundário, ó. Então, toda vez que eu tiver esse formato na cadeia, então eu tenho uma cetona. A terminação para cetona é ona, beleza? Você só pega o onazinho aqui, olha. A numeração da cadeia deve ser iniciada a partir das extremidades mais próximas do grupo, quando necessário, beleza? Então, aqui, olha, por exemplo, aqui, ó, a cetona, a numeração, no caso aqui, da cadeia aqui, olha, vai ser desse lado aqui, olha, porque está mais próximo aqui, ó, do grupo aqui, olha, do grupo funcional. Aqui, como eu tenho 4 carbonos, olha, 4 carbonos aqui, olha, eu tenho o prefixozinho but, ligações simples an e a terminação ona. Só, mas eu não poderia dizer que ele está no a ligação aí, ó, o grupo funcional está no carbono 2, não, por quê? Porque essa cetona, ela só poderia estar no 2 aqui, ó. Ou aqui, ela nunca seria aqui, ó. Certo? Ou aqui, ou onde está aqui, ó. Certo? Por isso que a menor cetona que a gente tem é a propanona, com 3 carbonos, que é basicamente isso aqui, ó. Colocaria 3 hidrogênios desse lado aqui, 3 hidrogênios desse lado aqui e teria a propanona aqui, ó. Aqui agora, ó, 2 pentanona. Por que agora que eu já disse que está no carbono 2? Porque, olha, agora esse grupo funcional ele poderia estar no carbono 3 aqui, ó, que era esse aqui. Então eu teria que colocar, se tivesse 3, então por isso que eu identifiquei 2 aqui, ó. Aqui eu tenho 3, aqui. No caso aqui tá 2 pentanona, ó. Se mudar para cá já fica 3 pentanona aqui, tá? A nomenclatura das cetonas ramificadas ou insaturadas segue as regras já vistas. Mesma coisa, se tiver a ramificação, você vai dizer onde está o radical, e se tiver a insaturação, você vai dizer aonde está
a insaturação na cadeia principal. Um exemplo aqui, ó. Acabei de dizer, ó. Então aqui eu tenho uma insaturação aqui no carbono 4, olha. E tenho a ramificação também no carbono 4. Então aqui eu tenho o radical etil aqui, olha. E tenho uma insaturaçãozinha aqui, ó. A cadeia começa a contagem mais próxima do grupo funcional, que é a cetona aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cadeia com 5 carbonos. Prefixo pente, não é? Aí eu tenho ligações duplas em. Aí eu também tenho radical e a terminação ona. Então aqui, olha, eu voltei aqui, olha. O 4 etil, 4 penten, 2 ona. Como eu falei, ó, esse 2 poderia vir aqui atrás. Por que ele não veio aqui atrás? Deixa eu ver aqui. Assim, aqui, olha, é a identificação da insaturação. Por exemplo, eu poderia colocar nesse caso aqui só daria certo assim mesmo. Mas também eu poderia mudar esse 2 aqui para o final. Mas aí o PAC cobra basicamente esse aqui mesmo, tá? Que é o 4 etil, 4 penten, 2 ona. Que é esse composto aqui, ó. Tá? Essa cetona aqui. Certo? Então se você for no supermercado comprar cetonazinha, o removedorzinho de esmalte, você pode pedir a propanona pro caixa, o repositor ali, que tem que se virar, tá? Você está pedindo uma acetona. Vamos lá. Ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são compostos agora caracterizados pela presença do grupo, olha só, não é mais grupo carbonila, agora já é grupo carboxila. Então nós temos o grupo hidroxila, que é dos álcools e fenol, o grupo carbonila, que é dos aldeídos, e agora a gente está no grupo carboxila, tá? É o resultado da união dos grupos carbonila com a hidroxila. Então, olha, o grupo funcional é esse aqui, olha. No aldeído, olha, eu tinha só o hidrogêniozinho aqui, mas agora no ácido carboxílico, eu já jogo, olha, o grupo carbonila é esse aqui, olha, e o grupo hidroxila é esse aqui, ó. A união dos dois gera o grupo carboxila, certo? Sempre também vai estar na extremidade os ácidos carboxílicos aqui, olha. Aqui, como seria as regras de nomenclatura? É as mesmas já vistas para os outros compostos, só que a terminação agora aqui modifica o seguinte, olha só. Eu vou, olha, adicionar a palavra ácido no início. Certo? Sempre inicia o nome do composto com a palavra ácido. Vamos ver exemplos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 carbonos, prefixos em et, ligações simples an, e a terminação, esqueci até de falar para vocês aqui, ó. Terminaçãozinha oico. Vou colocar aqui, terminaçãozinha oico aqui, ó. Certo? Desculpa, coloquei errado aqui. Atropelei aqui as palavras aqui. Olha só aqui. Então, essa terminaçãozinha aqui, ó. Oico. Beleza? Então vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho ácido, começou com a palavra ácida e o resto segue a mesma norma. Daí o PAC colocando a terminaçãozinha oico. Certo? Tem um acentozinho aqui. E assim por diante, tá? Eu vou adiantar aqui porque ver se a gente termina aqui. Os éteres orgânicos são caracterizados pelo grupo funcional. Esse aqui agora, os ésteres, apresenta esse grupo funcional aqui. Olha só, aqui eu tenho o oxigênio, olha, que vai ser tipo como um heteroátomo, que ele vai estar ligado aqui, olha. Vai estar entre carbonos aqui, ó.
Então, quando eu apresentar esse grupo funcional aqui, eu vou ter um éster, certo? Ou ésteres, beleza? Desculpa. Dando continuidade. Rapaz, engasguei agora aqui. Não é catarro, não. Tava assim meio enferrujado, fazia dia que eu tinha arrochado uma aula assim. Simplificadamente, podemos considerar que os ésteres se originam a partir de substituições do hidrogênio do grupo hidroxila e de um ácido carboxílico por um radical orgânico. Aqui, ó. Radicalzinho aqui. Orgânico aqui. Costuma aparecer tipo um Rzinho aqui na frente. Aqui, ó. Como tá aqui, ó. O ácido carboxílico. A tirada do hidrogênio aqui, olha. Substituindo por um radical aqui, ó. Vai formar um éster orgânico. Beleza? Então, isso é basicamente os ésteres. A gente vai ver, deixa eu ver se tem exemplo. Tem exemplos aqui. Sua nomenclatura oficial pode ser obtida substituindo-se a terminação ico do nome do ácido de origem por ato e acrescentando-se o nome do radical que substitui o hidrogênio. Veja os exemplos aqui. Então, aqui, olha, eu tenho esse composto aqui. Como foi que foi dado o nome a ele aqui? Não, aqui é um ácido, né? Que está dizendo que a partir do ácido você forma o éster. Beleza? Isso aqui. Então, olha, eu tenho aqui, ó, 3 carbonos prop, ligações simples AN. Aí, olha, você, olha, substitui aquela terminação oico por ato. Aqui, ó, até falei aqui, onde foi que eu falei que a terminação ico aqui do ácido por ato aqui, ó, certo? Então eu tenho propanoato, aí o radical tem que vir na frente, olha. Aqui eu tenho propanoato e o radical ila. No caso aqui, como é 2 carbono, etila. Então aqui eu tenho o éster com o nome propanoato de etila, certo? Porque esses ésteres é que dá sabor às frutas, pessoal. Esse propanoato de etila aqui eu não estou lembrado qual é o sabor de qual fruta. Depois eu falo para vocês, me perguntem lá na sala. Os ésteres são compostos caracterizados pela presença de um átomo de oxigênio ligado a 2 radicais orgânicos. Seu grupo funcional então pode ser representado por esse aqui, ó. Aqui no caso é os lá, olha. Lembra-se que a gente costuma confundir, ó. Tem o S aqui, ó. Aqui já não tem o S, então aqui já é um éter, éteres, beleza? Então o que que modifica? Modifica, ó, se você pegar heteroátomo, então eu vou ter um heteroátomo que é o oxigênio entre carbonos aqui, ó, entre radicais, olha, beleza? Porque o grupo funcional, que é o principal aqui, é o éter, então o restante é radicais, beleza? Os radicais necessariamente iguais, segundo a IUPAC, há 2 maneiras de dar nome aos éteres. Então, 2 maneiras, quais são? O parte principal no meio da cadeia, olha, os éteres, é esse prefixozinho aqui, ó. No caso aqui, como está no meio, poderia dizer que é o infixo? Não. Como é o principal aqui, ó, a gente utiliza ox, fica no meio do nome do composto. A primeira maneira, ó, é o prefixo indica o número de carbonos do menor radical, mais ox, mais o nome do carboneto correspondente à maior cadeia, maior radical. A segunda maneira é radical, radical e éter, os radicais em ordem alfabéticas. Então, pela primeira maneira aqui, por exemplo, eu tenho o radical metil aqui, olha, ox, e aqui a cadeia principal aqui, olha, outro radical, que aqui no caso vai ser a cadeia principal, et, 2 carbonos, etano. Então aqui eu tenho metoxetano,
metoxetano. Aqui eu tenho, quando os dois lados aqui, olha, tem quantidades iguais de carbonos. Como proceder aqui? Aqui tanto faz. Ó. Então aqui você utiliza um para pegar só o prefixozinho et, o meio ox, e o outro ó, vai ser o etano. Então etoxetano. Aqui a segunda maneira, eu posso colocar só o nome dos radicais, ó, em ordem alfabética, primeiro etil, depois metil e a palavrazinha éter. Mesma coisa aqui, ó, como os dois são iguais, ó, não precisa eu colocar etil, etil, vou colocar dietil, éter. É bem simples. Para finalizar aqui, espero que tenham ficado tudo entendido. Senão vocês podem ir lá na sala de aula do Google Classroom, podem me perguntar lá, tá, galerinha? Galerinha aí do pós-médio, do Centro Educa Mais Padre Fábio Bertagnoli. A galera tá arrochada aí nos estudos. Vamos lá então. Seguinte pergunta aqui. Considere as seguintes substâncias. Aqui eu tenho 4 substâncias aqui, vê se vocês entenderam. Tenho 4 substâncias aqui. Eu tenho A1, A2, A3 e A4. Aí eu tenho as seguintes funções químicas aqui. Eu tenho as funções aqui que a gente viu no decorrer dessa aula. Que foi o ácido carboxílico, álcool, aldeído, cetona, éster, éter. Faltou aqui o fenol, né? Mas aqui dá pra ver que não tem anel aromático, então não vai ter fenol. Se tivesse, era fácil demais identificar o fenol, né? A opção que associa corretamente a substância com as funções químicas é... Então, vou fazer a resolução para vocês aqui. Se quiserem dar um pausezinho no vídeo aí, tentarei responder. Ok. Vamos lá, então. O primeiro aqui, olha... Primeiro, eu vou identificar aqui, ó, as extremidades aqui, beleza. Aqui, ó, eu tenho uma extremidade aqui com esse grupo funcional. Esse grupo funcional aqui é o quê? É um grupo carbonila. Onde é que entra os grupos carbonila? Entra lá na cetona e nos aldeídos. Então aqui, olha, eu já sei que eu tenho ou um aldeído aqui, olha, ou então uma cetona. Como que eu diferencio os dois? O aldeído ele vem o que? Na extremidade. E a cetona ela vai estar no meio da cadeia. Tem que estar ligada a um carbono secundário. Então aqui, ó, nessa curvazinha aqui eu tenho um carbono que está fazendo dupla com oxigênio e uma simples com hidrogênio. Então aqui eu tenho um grupo carbonila que representa o famoso aldeído, pessoal. Então aqui o 1 vai ser a letra o C aqui, ó. Então 1 é representado pelo C aqui, que é o aldeído. Já dá pra gente marcar alguma coisa? Olha que interessante aqui as nossas alternativas aqui, ó. Vou fazer bem aqui para ficar melhor aqui nosso entendimento. Olha só. Então, olha, iniciando com um C aqui, ó, que eu coloquei, ó, eu só tenho a B e a C. Então, ó, as demais eu já posso excluir, ó. Já posso excluir aqui, olha. Ficando agora só com a B e com a C para marcar. Se eu não soubesse as demais aqui, olha, eu já teria o que de chance de acerto? 50%. Ó. Eu costumo fazer isso na hora de responder minhas provas. Vocês também quiserem utilizar esses conceitos, quiserem umas dicas, eu posso dar para vocês. Como melhor maneira de você estar respondendo uma prova ali quando for múltipla escolha. Então aqui eu já poderia chutar que eu teria 50% de chance de acerto aqui. Ó. Antes, como era 5 questões, eu teria 20%. Como eu eliminei 3, subi para 50%. Olha o tanto que é legal. Então vamos lá. Então vamos para o próximo, para ver. Aqui, ó, a segunda está dizendo que é AD aqui, ó. Então eu continuaria com a mesma chance aqui, ó, de acerto aqui, ó. Então, ó, uma outra dica aqui, ó. Se na D não vai me dizer basicamente qual das duas marcar, então eu posso ir lá para frente, ó. É uma ideia, mas é uma ideia. Então, se aqui é a D, então eu já tenho certeza, olha só também, que o 2 aqui vai ser o D. O que é o D?
acetona. Olha só o que eu acabei de falar. A carbonilha no meio da cadeia, ó, ligada a um carbono secundário. Ó. Então aqui, ó, eu já tenho certeza que vai ser o Dzinho aqui, ó. Que interessante, ó. Mas continuei na mesma aqui, ó. Não deu para eliminar. Se eu eliminasse uma das duas aqui, eu já poderia marcar a correta. Vamos lá, então. Então vamos para a terceira. A terceira, olha só. Tanto que é interessante a terceira. A terceira, eu vou identificar o grupo funcional, que é aqui, olha. Tá bem fresquinho o assunto, porque foi o último que a gente viu no slide. Então já dá até para dizer aqui. Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho um heteroátomo entre radicais, ó. Eu tenho um radical aqui com 2 carbonos. E aqui eu tenho o radical com o carbono. Então aqui eu já poderia dizer, ó, até ser até o nome do composto já. Utilizando as regrazinhas da IUPAC. Olha só. Então, quando eu tenho um heteroátomo entre carbonos, eu vou ter o quê? Olha só. Qual desses dois? O éster, olha só, apresenta o quê? Isso aqui, olha. O éster. Já o éter não apresenta isso aqui. É só o heteroátomo. Então aqui eu já sei que vai ser o F aqui de éter. Então aqui vai ser a alternativa correta aqui, ó. O F. Que letra é essa, meu pai do céu? Tô com ritmo ainda aqui, pessoal. Depois, apagar tudo aqui. Apagar aqui para colocar certinho aqui. Então aqui, olha. É o F. Então, o F. Então eu já sei que essa aqui é a errada. E a alternativa correta é a letra... Vou mudar a cor aqui. Letra C. Bem fácil, pessoal. Funções orgânicas, as oxigenadas, se você pegou o macetezinho ali dos grupos funcionais, você vai para frente, certo? Bom, galerinha, é isso. Gostaram do chapéu? Faz tempo que eu tenho esse chapéuzinho. Se inscreva no meu canalzinho. Lá eu vou colocar isso no YouTube. Vão lá, se inscreva, dá um joinha, tá? Compartilhe o vídeo com seus colegas aí, tá? Essa quarentena, barba, jeito da barba. Um abraço. Fiquem com Deus.